Irmãos, é uma alegria. Obrigado, irmão Reinaldo, irmã Rosana, irmão Milton, os demais irmãos pela recepção, Como sempre, somos muito bem recebidos. O pastor Maurício Mantovani, também que nos acompanha, a gente agradece. O pastor Maurício, professor ali da Unifil, do ISBA, na área de teologia, das matérias bíblicas, já pegou aqui nessa igreja, e está também nos acompanhando. Amados, nós trazemos um abraço da nossa igreja, da Igreja da Apóstolo Pastor, a Igreja Batista Boas Novas aqui em Londrina, ali no Valdemar Hauer, e também, por que não, o abraço das 41 igrejas, da nossa associação, da Abanova, já que a gente trabalha como coordenador, apoiando esse trabalho, o trabalho das igrejas. Então nós temos 41 igrejas e 11 congregações aqui na nossa região, começando aí por Londrina, vai para o Vale do Ivaí, vai para aqui para o lado de Porecatu, vai lá para o lado ali de Biporã, Jataizinho, Sertanópolis, 1º de Maio, toda essa região, nós temos aí 41 igrejas e 11 congregações, graças a Deus por isso. Irmãos, hoje a palavra mais comum da gente ouvir dizer, é pandemia, é crise, E dias atrás eu estava pregando ali na Igreja Batista do Zona Sul de Londrina. Pastor, o tema da igreja que ele estabeleceu foi uma igreja vitoriosa em tempo de Cristo. Ou melhor, em tempo de crise, A igreja de Cristo vitoriosa em tempo de crise. E esse foi o tema da nossa mensagem ali, por conta do aniversário da igreja. E nós estivemos refletindo ali sobre o problema da pandemia. Eu não vou falar sobre isso nesta noite, mas eu aprendi no preparo daquela meditação ali, uma série de coisas, irmãos, que nós estamos falando de pandemia, de tudo que está acontecendo, fechamento das igrejas, depois reabertura, depois fecho, toda essa situação confusa, Mas isso não é a primeira vez, irmãos. Já aconteceu no Brasil, 1920 e pouco aconteceu isso, e aconteceu em várias partes do mundo, desde os tempos da igreja cristã primitiva, desde o primeiro, do segundo século. No terceiro século teve pandemias terríveis ali, por toda a extensão do Império Romano. E segundo as pesquisas que eu fiz, morria uma média de 5.000 pessoas por dia só na cidade de Roma, na capital do Império. Morreu, segundo os estudos, as pesquisas, tanto na pandemia ali do terceiro século ali, morreu inteiro na faixa de 75 milhões de pessoas. Sabe o que é isso, irmãos? Depois no século 15, 14, 15, 16, também terríveis pandemias. Lutero, Calvino enfrentou pandemias terríveis. E eu não sabia disso. Eu pensava que Lutero, que Calvino, pelo que eu tinha lido, eles eram escritores, teólogos, pesquisadores, ensinadores, mestres. Mas os caras foram grandes pastores. Lutero transformou a casa dele, irmãos, num mini hospital, recebendo as pessoas, amparando as pessoas. Esse é o papel da igreja, irmãos. É um papel em que nós devemos ter cuidado, cautela, mas também temos que ter ousadia. Não podemos nos acovardar diante do desafio, com toda a responsabilidade. E nós queremos meditar nesta noite, irmãos, Mateus 16, 18, e também o texto de Efésios 3:10. São dois textos, e eu vou pedir que o pastor Maurício, nosso amigo, leia para nós. Qualquer irmão da igreja que desejar, leia Mateus 16, 18. E o pastor Maurício leia para mim Efésios 3:10. Efésios 3:10 são textos bases para a nossa reflexão nesta noite. Textos extremamente importantes. Quem encontrou Mateus 16, 18 pode ler. Pois também eu te digo que tu és Pedro,
E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Para que, Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Disse Jesus. Pois não, pastor Maurício, pode ler Efésios 3:10. para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Olha aí, irmãos. Os dois textos falando sobre a igreja, sobre a edificação da igreja, a constituição, a formação da igreja, e depois esse texto lindo aqui de Efésios, onde diz que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados, das autoridades, nas regiões celestes. Isso através da instrumentalidade da igreja. Essa multiforme sabedoria de Deus é como se fosse uma coxa de retalhos colorida com as diversas formas, diversos tipos de sabedoria. Amados, esses textos bíblicos que nós lemos para dar o fundamento, o início para a nossa reflexão nesta noite, apontam para uma igreja relevante, a esperança para o mundo. Esse é o tema que nós queremos refletir nos dias de hoje, no dia de hoje. E não apenas uma igreja relevante como esperança para o mundo, mas uma igreja relevante, irmãos, como esperança para o Brasil, como esperança para o Paraná e como esperança para Bela Vista do Paraíso. A igreja de Cristo, a igreja que foi formada, que foi constituída pela própria pessoa do Cristo, do Messias, esta igreja que é um instrumento para manifestar o poder de Deus sobre todas as regiões celestes, como diz o apóstolo Paulo. Irmãos, é uma igreja relevante, é uma igreja que faz diferença, é uma igreja que pode impactar a vida das pessoas, que pode impactar a comunidade. Que igreja é essa, amados? Que marcas deve ter esta igreja? Vamos pensar um pouco sobre isso. Seria uma igreja de um determinado modelo eclesiástico? A igreja com propósito, a igreja em células, a igreja do G, não sei o quê, ou desse ou daquele modelo? Que igreja seria essa? Temos que pensar um pouco sobre isso. E essa igreja é relevante, irmãos, na medida em que ela enfrenta, na medida em que ela participa, atua de uma maneira direta no enfrentamento das crises. Como eu disse, nós estamos vivendo um momento de pandemia que na verdade é sinônimo de crise econômica, financeira, crise espiritual também. Tem pessoas que se aproximam de Deus nesse momento, outras pessoas que se distanciam, há famílias que se aproximam mais. Eu ouvi um caso, um testemunho de uma menininha de 6 anos que orou a Deus agradecendo: obrigado, Senhor, pelo coronavírus, porque o coronavírus trouxe o meu pai e a minha mãe para dentro de casa para estar comigo. Olha só que coisa interessante. E por outro lado, divórcios estão aumentando, brigas entre casais, desentendimentos, porque as pessoas estão muito próximas dentro de casa. Quer dizer, é uma confusão, irmãos. Enquanto nós estamos aqui na terra, irmãos, nós temos que buscar mudanças. Nós estamos enfrentando crises, mas nós temos que, pautados nos princípios e nos valores do reino, pautados na justiça, no sal e luz que o Evangelho nos coloca, nos ensina, temos que influenciar. E esta igreja relevante da qual nós estamos falando, irmãos, é a igreja que pode ser a esperança para o mundo, pastor Maurício. A esperança para o mundo, irmã Rosana, não está de nenhuma maneira nos modelos econômicos. Não é no capitalismo, não é no socialismo, não é no modelo político, seja republicano ou seja democrata, não interessa, não é essa, não é a questão de ser ditadura ou de ser uma democracia. Não está nas descobertas científicas, irmão Milton, a vitória, a esperança para o mundo. Não está nos programas sociais.
Os programas sociais, as descobertas científicas, eles têm o seu papel, o seu valor, a sua importância, mas não é a solução, não é a esperança sobre a qual nós devemos colocar a nossa confiança. Amados irmãos, tudo isso é vão. A nossa esperança, a esperança das pessoas está na igreja que deposita, que transfere a voz profética, a mensagem com princípios e valores de justiça, uma igreja relevante, uma igreja que faz diferença, uma igreja que anuncia Jesus Cristo como a solução para todas as coisas, uma igreja que deposita a sua confiança, a sua fé, a sua esperança na pessoa de Cristo. Se nós, como primeira igreja batista aqui em Bela Vista do Paraíso, desejamos ser uma igreja, irmão meu, relevante aqui na cidade, uma igreja que venha impactar a vida das pessoas, uma igreja que venha fazer a diferença, nós devemos, como batistas aqui em Bela Vista, ser uma igreja que encara o desafio de saber qual é a sua natureza, qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo, qual é o seu propósito. A nossa igreja é uma igreja curada ou é uma igreja doente? A nossa igreja é um lugar de bênçãos, de transformação, é um sonho, é onde atende o sonho, a expectativa das pessoas. Se a nossa igreja, amados, se nós desejamos uma igreja relevante, uma igreja que venha impactar a vida das pessoas, nós devemos refletir e questionar se essa nossa igreja encara o desafio, aceita o desafio de saber qual é a razão, qual é o alvo último da nossa existência, ou seja, reconhecer que a igreja tem que ter como razão, que a igreja tem como propósito, que a igreja deve ter como razão última da sua existência, irmão Reinaldo, Jesus Cristo. É esta que deve ser a razão última, esta que deve ser o propósito. Jesus Cristo se manifesta ao mundo, irmãos, pela instrumentalidade da igreja. A igreja é um instrumento, a igreja é uma ferramenta, a igreja é um apetrecho que Deus usa. Jesus Cristo disse: edificarei a minha igreja, lá em Mateus, e ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ao concluir a sua obra, irmãos, Jesus Cristo edificou a sua igreja. Mas para quê? Será que Jesus tinha a intenção de criar mais um clubinho? De criar mais uma agremiação social? Não, amados. Jesus Cristo criou a igreja para abençoar o mundo, né, pastor Maurício? Para abençoar o humano todo, para abençoar todo o humano, seja homem ou seja mulher, independente da posição ideológica, partidária, independente da pretensão da pessoa. Jesus edificou a igreja para abençoar a raça humana, para ser bênção para cada um de nós. Jesus edificou a igreja, e a igreja, nós devemos ter essa ideia em mente, de que a igreja existe para a glória de Deus. Nós, como igreja, devemos existir para glorificar a Cristo. É isso que disse Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 6 e também no 12, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. E aí diz Paulo, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Amados, nós estamos refletindo nesta noite sobre uma igreja relevante. Que igreja que é relevante, se não for uma igreja que está preocupada, interessada em glorificar e engrandecer a Cristo, em colocar Cristo no trono, ou reconhecer que Cristo está no trono, que Ele é o Senhor. A igreja relevante, amados irmãos, a igreja que faz diferença na vida das pessoas, seja no mundo,
que fez nos primeiros séculos da história da igreja cristã, que fez ao longo da história do cristianismo, que impactou a vida das pessoas na reforma, que impactou a vida das pessoas e das igrejas durante muitas ondas de avivamento, é a mesma igreja que tem o mesmo Cristo como o Senhor nos dias de hoje. E essa igreja, para que seja relevante, irmãos, para que seja um instrumento de Deus, ela precisa possuir um sonho, ela precisa desejar ser uma igreja autopropagadora, precisa desejar ser uma igreja multiplicadora, que cresce, uma igreja que tem um sonho de ser uma família, de trabalhar em família, de abençoar as famílias, uma igreja que sonha, que busca a santidade centrada na pessoa de Deus, uma igreja que está inconformada com as coisas deste mundo, uma igreja que sonha e ensina a sã doutrina. Uma igreja relevante, irmãos, é a esperança para o mundo, porque somente a igreja tem a pessoa de Jesus Cristo. Certa feita ali, registrado no livro de Atos, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz o texto: aqueles homens de Deus estavam ali adentrando ao templo para orar, e encontraram um homem. Diz assim o texto bíblico lá em Atos: e olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, ou seja, o aleijado, o coxo, o necessitado, olhou para Pedro e João, esperando receber deles alguma coisa. E diz a palavra de Deus que disse Pedro: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Amados irmãos, essa é a igreja relevante, é uma igreja que faz a diferença. O apóstolo não precisou meter a mão no bolso, não precisou meter a mão ali numa sacola e entregar algumas moedas para agradar ou para se livrar daquele coxo. Não, ele agiu como igreja, como esperança para o mundo, não por causa de coisas materiais, mas porque ele tinha algo muito mais transformador, muito mais impactante para a vida daquele homem, e Deus o usou e realizou ali um grande milagre. E hoje, irmãos, a igreja possui em suas mãos o direito, a prerrogativa, o poder de realizar grandes milagres, mas não milagres necessariamente, não precisa ser de curas, não precisa necessariamente ser de ressurreição, mas de ressurreição sim, de uma vida de perdição, de uma vida de pecado para uma nova vida, de cura de uma vida pecaminosa, corrompida, para uma vida saudável espiritualmente na presença de Deus. Uma igreja relevante, irmãos, ela não é responsável pela solução das mazelas deste mundo, das desgraças, dos problemas. Ela não tem essa responsabilidade, mas ela está observando as coisas ao seu redor. Assim como Pedro e João estavam atentos, assim como aquela sociedade estava atento também aos cristãos, estava atento à igreja. O mundo está nos observando hoje, o mundo está observando os crentes, os cristãos aqui de Bela Vista do Paraíso. As pessoas do mundo estão atentos para a igreja. Como é que a igreja está reagindo, irmão Milton? Como é que a igreja está se posicionando durante essa pandemia? Será que ela está servindo as pessoas? Será que ela está atendendo a necessidade das pessoas? Numa obra chamada Sermões do Púlpito Batista, de 1936, o pastor Manuel Avelino de Souza, ele publicou um sermão do pastor Antônio Neves de Mesquita, né? Nós estudamos no seminário esse comentarista bíblico, né? Ele diz aqui: o fato, entretanto, é que sobre o cristianismo tem os grandes inimigos jogado a culpa dos muitos males causados por homens desumanos, sem entranhas, gananciosos, que à custa do suor do pobre, com o pão dos pobres, filhos dos trabalhadores, a custo do conforto de milhares de esposas,
tem enchido suas arcas. Já em 1936, um pastor batista denunciava a exploração dos pobres. Uma mensagem profética denunciando o pecado social, irmãos. Pecado não é só matar, roubar e isso, aquilo, não. Pecado é também explorar as pessoas. E ele dizia mais, acumulando enormes fortunas, desorganizando a vida econômica da coletividade. E dando margem que exploradores se aproveitem desses fatos. Olha assim, lá no livro diz, desses factos, que era o português da época, né? Para jogar sobre Cristo o seu povo, e seu povo a responsabilidade desses males. Os cristãos estavam sendo questionados, e aí disse o pregador Antônio Neves de Mesquita: não queremos propriamente pôr em dúvida a boa vontade dos homens, mas queremos duvidar dos princípios que orientam as suas consciências e a sua atividade. Amados irmãos, aqui está a igreja relevante. A igreja relevante é aquela que denuncia o pecado, é aquela que denuncia os erros que existem na nossa sociedade. A pregação da igreja tem sim que dar uma resposta para as necessidades atuais, amados. Nós temos que dar uma resposta para esse problema do coronavírus, para esse problema da pandemia, para o problema da fome, para o problema da miséria, para o problema da falta de assistência médica para os nossos irmãos. Por que a igreja precisa ou pode dar uma resposta? Essa é a pergunta. E aí eu vou enumerar aqui algumas respostas. Primeiro, porque a igreja de Cristo tem um líder. Irmãos, a maior crise que o mundo enfrenta hoje, ou de muitos anos, é a falta de liderança, é a falta de comando, é a falta de liderança com sabedoria, é a falta de líderes do quilate, por exemplo, de um José do Egito, que foi ali o segundo homem naquele império, de um Moisés, de um Neemias, de um Martin Luther King, um pastor negro, batista, um reverendo norte-americano que ganhou o prêmio Nobel da Paz. Mas por quê? Porque ele agia como um cristão, como uma igreja relevante, defendendo os marginalizados, os oprimidos. A igreja não tem essa crise. Nós temos um líder, o nosso líder é Jesus Cristo, amados irmãos. E nós, como igreja, a igreja cristã relevante, a primeira igreja batista aqui em Bela Vista do Paraíso, pode assumir esse papel. Podemos, como cristãos, assumir esse papel, ajudar com que a nossa cidade, com que o nosso município, com que a administração pública, ela conduza os processos sociais, resolva os problemas que criam para as pessoas, para a sociedade, de uma maneira diferente, temperado com o sal e a luz do mundo, que o Evangelho nos ensina. A igreja tem oferecido ao mundo, irmãos, muitos líderes, seja na área política, na área de empresarial, nas artes e tudo mais. Nós, igreja de Cristo, nós cristãos, estamos sob a liderança de Cristo, e Cristo nos dá sabedoria, nos dá ensinamentos que podemos aplicar para ajudar a nossa sociedade, para influenciar a nossa cidade, para influenciar o nosso bairro. Como eu disse, porque a igreja é relevante? Primeiro, porque ela tem um líder. Como é que ela pode ser relevante? Porque ela tem uma liderança. Em segundo lugar, porque ela tem uma mensagem relevante. Nós temos um líder, que é Jesus Cristo. Ele é a coluna, ele é a pedra de apoio, de sustento. Mas não é apenas isso. Não é apenas baseado no nome, embora seja um nome que faz toda a diferença. Se você vai num cemitério lá onde está enterrado o Buda, está lá, aqui jaz fulano de tal, acho que Siddhartha Gautama, se não me engano o nome dele.
aqui jaz Maomé, está morto. Você chega no túmulo de Jesus, o túmulo está vazio. Glória a Deus. Um homem, um líder, um homem, Deus homem, líder, que mudou a história da humanidade, que mudou o calendário. Mas não é apenas isso. Além disso, irmãos, nós como igreja relevante, nós temos uma mensagem. Mas uma mensagem igualmente relevante, pastor. Não é uma mensagem qualquer, não é um discurso meramente sociológico, não é um discurso filosófico, como aqueles sábios lá no Areópago, ou lá em Atenas faziam. É uma mensagem transformadora, é uma mensagem que apresenta resposta para as necessidades humanas. É uma pregação, é um ensino, amados, que reforça a solidariedade, que reforça a compaixão, que reforça a atenção aos marginalizados, que atende os viciados, que atende as prostitutas, que atende a mãe solteira, que atende o pobre, todos igualmente. Esta é a mensagem da igreja relevante. A mensagem que nós temos de uma igreja relevante, irmãos, não é aquela mensagem baseada no carisma do pregador. Sabe, aqueles que têm alguns jargões, sabe, tipo receba, alguma coisa parecida, ou algum tipo de unção diferenciada que ele apresenta, ou bater o pé, ou pisar sobre Satanás, coisas desse tipo. Não, irmãos, a igreja relevante é aquela que apresenta uma mensagem transformadora, é aquela mensagem contextualizada com a necessidade do cidadão, contextualizada com o momento histórico que nós estamos vivendo. É uma mensagem contemporânea. Não é uma mensagem de 40, 50 anos atrás que nós estamos querendo fazer as pessoas engolir hoje, não. É uma mensagem para as pessoas nos dias de hoje, que considera a era chamada de pós-moderna, que considera a globalização, que considera a ascensão da mulher. Mulheres hoje estão no Supremo Tribunal, esteve na presidência, está na presidência, são ministras, são donas de casa, são mães, mas são mulheres atuantes, e a igreja relevante não pode desconsiderar isso. A mensagem, a pregação, o ensino na escola bíblica dominical não pode desconsiderar isso. Nós vivemos em mega cidades. Se os irmãos estão aqui numa cidade menor, mas estão próximos de uma cidade grande, de uma cidade polo, uma sociedade baseada no humanismo, com características as mais diversas, a chamada geração Y, esse pessoal que nasceu no final dos anos 90, 2000 para cá, que tem uma visão de mundo muito diferente. Amados, a igreja relevante tem também uma mensagem relevante para os irmãos, uma mensagem diferente, que impacta a vida das pessoas, uma mensagem dinâmica, uma mensagem informal, uma mensagem que não fica presa à rigidez, não fica preso a uma visão farisaica, igrejista, religiosa, de muita hipocrisia. A mensagem de uma igreja relevante, ela é livre das amarras, é uma mensagem que traz o evangelho genuíno, o antigo evangelho, ou seja, desapegada de velhos paradigmas, de velhas tradições, de velhos tradicionalismos, mas fundamentada na Escritura, nos ensinos de Jesus, nos ensinos dos apóstolos amados. É esta a mensagem relevante de uma igreja relevante, ou seja, aquela igreja, aquela mensagem que se preocupa em zelar pela sã doutrina, que não se deixa envolver
com mensagens, com pregações, com doutrinas de Balaão, dos Nicolaitas, como está previsto lá em Apocalipse, no capítulo 2. A mensagem de Jezabel: deixa de Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos. A palavra de Deus condena isso. É uma mensagem, amados, desta igreja relevante, é uma mensagem que nós podemos dizer de mensagem tridimensional, ou seja, aquela na relação vertical do homem com Deus. Os profetas, a Escritura traz o ensinamento, a lição de como devemos nos relacionar com Deus, de como devem ser tratadas as transgressões do homem em relação a Deus, como são tratadas a violação do primeiro grande mandamento. Qual é o primeiro grande mandamento? É amar a Deus sobre todas as coisas. A mensagem tridimensional se preocupa com isso, ensinar a como tratar essa questão do relacionamento vertical com Deus. Mas não adianta você ter uma vida cristã que diz que tem um relacionamento com Deus, que lê a Bíblia, que ouve a palavra, que vai na igreja, que ora, mas não se relaciona adequadamente horizontalmente. A mensagem de uma igreja relevante é aquela que tem uma dimensão horizontal, em que nós nos preocupamos em levar uma mensagem para o próximo, a atender a necessidade do próximo, e por outro lado também trata da questão da violação do segundo grande mandamento, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Amados irmãos, esta mensagem, ela visa trabalhar esse lado da questão da transgressão social, a questão do lado social, do relacionamento entre as pessoas. Nós vemos que no Velho Testamento havia esse foco, a mensagem profética, ela combatia as desigualdades, o pecado social, a escravização entre irmãos. Moisés se preocupou em estabelecer leis em favor da pobreza, em favor dos escravos, em favor dos inválidos, dos doentes. Ele tratou de leis sobre finanças, sobre a exploração na cobrança de juros. No acontecimento até de meros acidentes, Moisés se preocupou em legislar sobre isso. Então a igreja relevante, a igreja de Cristo hoje, tem que ter essa preocupação, essa visão, de vivermos trazendo uma mensagem, vivendo uma mensagem, anunciando uma mensagem que seja contemporânea, contextualizada com a realidade que nós estamos vivendo. Natã teve uma voz profética que ele manifestou claramente a dimensão horizontal da pregação da mensagem a Davi, quando Davi praticou injustiça contra Urias. Ele não se segurou, não é porque era o rei, ele foi lá e anunciou a verdade toda do Evangelho, ele anunciou todo o conselho de Deus. Amados irmãos, se nós lermos ali o profeta Isaías também, e tantos outros profetas, especialmente os profetas menores, quanta denúncia de quanta coisa errada que havia naquele meio. Os profetas diziam, por exemplo, aqui em Isaías dizendo: lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Vejam, Isaías dizendo. Mais à frente ele diz aqui: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra, mas se resistirem e se isolarem, serão devorados pela espada. Mais à frente ele fala: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras dos jugos e que deixe livres quebrantados. Mensagem relevante, uma pregação relevante. Amados irmãos, é isso que Deus requer de nós. É por isso que Isaías diz também: de que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Eu já estou farto dos holocaustos. Ou seja, ele estava dizendo: eu já estou farto da sua religiosidade, da sua fé fingida, da sua prática espiritual hipócrita, farisaica. Era isso que ele estava falando. Olha, eu estou farto de holocausto, de
animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerros, e nem de cordeiros, e nem de nada. Amados irmãos, nós temos que apresentar uma mensagem transformadora, impactante, que transforma a vida das pessoas, uma mensagem que tenha uma dimensão vertical, mas que tenha também a dimensão horizontal. A maioria das pessoas que se julgam cristãs acham que é suficiente ele orar, ler a Bíblia e participar de um culto dominical. A vida espiritual, a vida cristã não é apenas isso, é uma vida com o outro, é uma vida para o outro, como vivia Lutero, como vivia Calvino, como viveram muitos e muitas mulheres e homens de Deus. Pensemos sobre isso, irmãos. Nós, para sermos uma igreja relevante, para sermos crentes relevantes, a igreja relevante, o cristianismo relevante, tem uma mensagem, irmão, centrada na pessoa de Cristo. Como diz Paulo aos Colossenses, Cristo é tudo em todos. Cristo é o centro da história. Cristo é o centro da Bíblia, Cristo é o centro da vida, Cristo é o centro da igreja, Cristo é o centro da salvação, e por aí afora, irmãos, são quantas e quantas coisas que nós poderíamos dizer. Que mensagem é essa? É essa mensagem que nós precisamos anunciar, uma mensagem de vitória, pastor Maurício, mas não apenas de vitória sobre a fome, sobre as necessidades humanas, sobre a miséria, mas uma vitória sobre as provações, não apenas sobre as provações, mas uma mensagem de vitória sobre o pecado, uma mensagem de vitória sobre o diabo, uma mensagem de vitória sobre o mundo, como disse João lá na sua primeira carta, porque Cristo veio para desfazer as obras do diabo. A mensagem profética, irmãos, ela propõe uma ética que preserva os valores, os princípios do Evangelho. Por isso que Jesus disse: eu sou aquele que vive, eu estive morto, mas agora estou vivo, para todo sempre, eu tenho as chaves da morte e do inferno. E ele disse mais: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Amados irmãos, para onde quer que nós olhemos nesse mundo de hoje, a sede, a fome de água, de alimento, de justiça, e a fome também de comunhão, de relacionamento, de amor. As pessoas necessitam disso. E quanta injustiça que a gente vê, quanta corrupção, quanta violência contra o povo. Mas a nossa mensagem, a mensagem da igreja, a mensagem da nossa igreja, a mensagem da igreja que eu faço parte, a mensagem da igreja que eu sou pastor, ela tem que ser uma mensagem por excelência, pautada em princípios, em ensinamentos dos evangelhos, que venham impactar a vida das pessoas e venham transformar a vida das pessoas. Como disse aquele teólogo chamado Robson Cavalcante, ele escreveu um livro, Igreja, Agência de Transformação Histórica da Sociedade. Essa era a tese dele, que a pregação, a mensagem, o ensino e a vivência da igreja deve ser de tal maneira, irmãos, que venha influenciar e transformar a vida das pessoas. Como eu, graças a Deus, já havia, assim, tive o privilégio de ver algumas ou muitas experiências. Pessoas como uma moça que eu conheci com 29 anos, ela tinha, eu me recordo perfeitamente, isso nos anos 90, 5 filhos, um de cada pai. Encontrou o Evangelho, essa pessoa que era, sem nenhum demérito, né? Ela era uma empregada doméstica, ela foi se desenvolvendo através do Evangelho, o Evangelho foi ensinando, ela foi saindo daquela vida, saiu daquela vida, hoje ela é uma professora, uma educadora, uma crente em Jesus Cristo, membro da igreja, liderança da igreja, que se engaja no Evangelho. Uma mensagem transformadora, irmãos, que eu ouvi na vida de um rapaz lá no Hernando Moura Lima, que o apelido dele era Pezão.
Ele era conhecido por toda a Londrina como Pezão. Parecia um doido. Dormia debaixo das marquises. Depois ele conheceu o Evangelho através ali da nossa igreja na época. Hoje ele é o Antônio Barbosa de Assis. Ele tem família, tem filhos, tem sua casa, deixou de morar na rua. Irmãos, é essa a mensagem que nós temos que anunciar. Graças a Deus eu acompanhei, vivi, participei dessas experiências. Se fosse para relatar, teria dezenas de casos para relatar, de pessoas que tiveram uma transformação assim, eu diria, assustadora. Que mensagem, que liderança, que organização tem pessoas que são retiradas da prostituição, que são tiradas das ruas e são transformadas e hoje estão servindo a Deus, estão servindo a sociedade. É só a igreja, irmãos. A igreja de Cristo, uma igreja relevante. E esta é a mensagem que nós devemos anunciar, irmãos. E eu quero conclamar os amados irmãos que clamem bem alto. Irmão Reinaldo, você como líder da igreja, outros irmãos aqui, que anunciamos ao povo aqui em Bela Vista do Paraíso o seu pecado, a sua transgressão, que a proclamemos que Jesus Cristo é a salvação, que só Jesus Cristo salva, que só Jesus Cristo é a esperança, que não interessa a pandemia, que não interessa os vírus, devemos sim ter os cuidados, a responsabilidade de tomar todo o cuidado, mas nós temos uma esperança, nós temos algo em que nós podemos depositar a nossa confiança, que é a pessoa de Cristo, e é esta mensagem que nós temos que anunciar. Igreja relevante, igreja que vem impactar a vida das pessoas. Então, que Deus esteja abençoando a vida dos irmãos, que a primeira igreja batista aqui, Bela Vista do Paraíso, seja uma igreja cada dia mais relevante, e que se torne cada dia mais relevante na vida de cada um dos irmãos, e na vida de cada um dos munícipes aqui da cidade, e que seja uma bênção no nome de Jesus. Amém? E Deus vos abençoe. Senhor, nós te agradecemos por este momento precioso. Obrigado, Senhor, pela palavra que lemos, pela palavra que falou aos nossos corações. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Amém.